dos irmãos, amém? No livro de Miqueias, louvado seja Deus, nós vamos examinar, irmãos, no livro de Miqueias, que fez parte da Haftará desse Shabat, louvado seja Deus, nós vamos examinar ali, meus irmãos, no livro de Miqueias, glórias a Deus, profeta Miqueias, meus irmãos, glórias ao nome de Adonai, está aqui na telinha, capítulo 6, glórias a Deus, capítulo 6, aleluia, verso 5, que diz assim, meus irmãos, livro de Miqueias, capítulo 6, verso 5, amém? Diz assim a palavra do Eterno, Miqueias, capítulo 6, versículo 5. Povo meu, lembra-te agora do que consultou Balaque, rei de Moabe, e o que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças as justiças do Eterno. Queridos irmãos, somente este versículo que faz uma relação com a Parashá Balaque, que nós examinamos ontem também, inclusive nós examinamos nas duas lives. E eu queria falar com os amados sobre Balaão, que era um falso profeta, meus irmãos. Na verdade, ele era um comerciante das coisas do Eterno. Ele não tinha nenhum limite quando se tratava em mercadejar, em comerciar as coisas do Eterno. E a gente sabe que esse homem, Balaão, meus irmãos, ele vendia as coisas do Eterno. Uma oração, ele estava ali, estando diante dos filhos de Israel, a convite de Balaque, rei de Moabe, para receber ouro e prata, para em troca amaldiçoar o povo de Israel, para consultar a Deus e conseguir a permissão de Deus para amaldiçoar Israel. Só que o Eterno disse para Balaão profetizar para Balaque que contra Israel não há encantamento. Louvado seja Deus. Nós vimos, meus irmãos amados, aqui no livro de Números, louvado seja Deus, no capítulo Números, meus irmãos, no capítulo 23, louvado seja o nome de Adonai. No versículo 23, o Eterno diz assim: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel que coisas Deus tem realizado. Então, meu amado, contra Jacó não vale encantamento, macumbaria, feitiçaria, magia, nem adivinhação. Porque quem falou isso, quem garante isso, foi Deus, foi o Eterno, profetizando ali na boca do Balaão. Porque Balaão, ele queria amaldiçoar, mas quem governa é Adonai. E Adonai disse, olha, contra Jacó não tem encantamento, não tem magia, não tem feitiço. Aleluia! Porque ali, quem está nessa oliveira, está guardado pela raiz que é Yeshua HaMashiach. Louvado seja Deus. E aqui, meu amado, nós observamos que Balaão, ele estava querendo o ouro e a prata de Balaque, aproveitando o desespero do rei dos Moabitas. E nós vemos que Yeshua HaMashiach, meu amado, ali em Apocalipse, capítulo, nós vamos agora aqui em Apocalipse, no capítulo 2,
Louvado seja o nome de Adonai. Apocalipse, meus irmãos, glórias a Deus. Está aqui, capítulo 2. Nós vamos aqui, queridos, no verso 14. Na carta que Yeshua HaMashiach escreveu para a igreja de Pérgamo. Yeshua diz assim para a igreja de Pérgamo: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Então, meus irmãos, você vê que Yeshua coloca lá dentro do Apocalipse, no capítulo 2, no verso 14, e Yeshua bota o Balaão como um falso profeta, como um profeta maligno, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Idolatria, meu amado, sacrifício da idolatria. Quantas idolatrias hoje tem, meus irmãos, no meio das pessoas que dizem crer em Deus? Você observa que tem agora a idolatria ao João, às festas juninas, e disfarçadamente muitos entram nessas comilanças, nesses sacrifícios de idolatria, onde há muita fornicação e muita fornicação espiritual também, terríveis, meus irmãos. A troco de quê, meus irmãos? A troco de aliviar o ensino, e a troco de aliviar a doutrina santa, a troco de aliviar o ensino da palavra, permitem-se que aqueles que se dizem crentes participem de banquetes de idolatria, sacrifícios de idolatria, e isso daí, meus irmãos, é a doutrina de Balaão. Você observa aqui, meus irmãos, que Yeshua fala no verso 16, aí mesmo. Ele diz: arrepende-te, pois. Quando não, em breve virei a ti. E eu queria que os irmãos observassem essa palavra aqui que Yeshua fala: contra eles. Contra. E Yeshua está dizendo que vai ver essas pessoas, meus irmãos, que participam dessas festas de idolatria, festas juninas. E Yeshua diz que eu os verei como inimigos. Contra eles batalharei com a espada da minha boca. Oh, Deus! Olha o que diz aqui a palavra do Eterno, meus irmãos. É uma palavra firme, é uma palavra que não deixa dúvida, é uma palavra que o Eterno, que Yeshua HaMashiach diz: contra os tais batalharei com a espada da minha boca. Meu Deus, não, ele não está dizendo que é o Satanás que ele vai enviar, não. É ele mesmo que vai batalhar. Por quê, meus irmãos? Ele é contra essas doutrinas de Balaão. Louvado seja Deus. É doutrina de festividade pagã, essas festividades pagãs que estão no meio daqueles que se dizem crentes, meus irmãos. É paganismo? É, e Yeshua diz: contra eles batalharei com a espada da minha boca. Mas isso não fica só em Apocalipse. Nós vamos ver lá, meus amados e queridos irmãos, na carta de 2 Pedro. Vamos continuar no Novo Testamento. 2 Pedro, meu amado, louvado seja Deus. Vamos aqui no capítulo de número 2, segunda carta de Pedro. Você vai lá comigo no capítulo 2, meus irmãos. Glórias a Deus. Aleluia. Em que você tem lá, glórias a Deus. Diz assim, meus irmãos, aqui fala desses, né? Ele começa lá em 2 Pedro 2, no verso 1, que ele fala dos falsos profetas, né? 2 Pedro 2, 1, ele diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Eterno que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição.
e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Olha o verso 3. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Fazer negócio com o povo de Deus é pegar dinheiro do povo de Deus, vender as coisas de Deus. O que eles estão fazendo quando fazem essas coisas? Pedro diz aqui, os quais, dando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, a repreensão da sua transgressão, o mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes, meus irmãos, que vendem bem, estes que, para abençoar, têm que receber dinheiro, esses que usam artifícios para pegar dinheiro do povo, usando o nome do Eterno. Aqui diz, estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Estraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Irmãos, e Yeshua, como eu falei, Yeshua ele não tinha nem onde morar. E Yeshua diz na sua palavra, as aves têm seus ninhos, as raposas seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Oh Deus, o próprio Deus está dizendo aqui, eu não pego um centavo para abençoar. Yeshua abençoou de graça, os apóstolos abençoaram de graça. O apóstolo Paulo, meu amado, ele trabalhava. Você vai ver aqui em Atos, capítulo 18, vamos ver aqui Atos 18, vamos aqui a Atos, meus irmãos, capítulo 18. Ué, Paulo não pegava o dinheiro da igreja para sustentar ele, não? Vamos ver aqui em Atos, capítulo 18, meus irmãos. Aleluia! E ó, ele vai falar aqui na igreja de Corinto. Amém? Olha o que diz Atos, capítulo 18, verso 1, meus irmãos. Que diz assim a palavra de Adonai. E depois disto, partiu Paulo de Atenas, Atos 18, 1. E depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles. E como era do mesmo ofício, do mesmo trabalho, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Essas tendas aqui são os talites, né? O ofício desse casal judeu e de Paulo era que confeccionar talites, meus irmãos. Amém? E aqui na tradução ficou tendas. Amém? Mas ele trabalhava, ele não comerciava, meus irmãos, de maneira nenhuma a palavra de Deus. Paulo não falou, olha, eu sou o Paulo, hein? Tá? Eu que fundei aqui a igreja de Corinto. Eu quero que você me dê aqui uma remuneração, rapaz. Eu sou o que começou, eu que dei início. Não. Paulo ia ali fazer sua costura, seu ofício, amém? A confecção daquelas fazendas de tecidos, amém? Para ali tirar o seu pão, ali tirar a sua água. Louvado seja Deus, porque as coisas de Deus não podem ser vendidas, meus irmãos. As coisas de Adonai não podem ser comerciadas. O Espírito Santo não está à venda. O Espírito Santo não está sendo negociado. O Espírito do Eterno não é comprado. O Espírito de Adonai não é vendido.
Aqui Paulo trabalhava como todos aqueles que querem cumprir a palavra de Deus, que se sustentem, ou que façam que nem Yeshua, que não tinha nem onde recostar a cabeça. Yeshua dormia no Monte das Oliveiras, louvado seja Deus, dormia no deserto, aleluia. Ali, meus irmãos, era a vida do Machia, e hoje é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aleluia, porque cumpriu o dever e deu o exemplo, aleluia. A palavra de Deus, Elias nunca comerciou a palavra de Deus, meus irmãos. Elias, quando estava passando necessidade, Deus falou, vai lá na cidade de Sarepta, que a viúva vai te sustentar. E quando acabou o quê? Quando acabou a água no ribeiro de Querite, que aí o ribeiro funcionava ali para matar a sede do profeta. Aleluia! Porque Deus, ele zela pelo seu servo, que é fiel. Louvado seja Deus! E aqui você observa, meus irmãos, o que está na palavra de Adonai, meu querido, meu irmão amado, aqui no livro de Judas. Judas, vamos agora aqui, meus irmãos, você vê bem como é que é a palavra, né, meus irmãos? Eu gosto de ler a Bíblia. A Bíblia fala tudinho, né, meus irmãos? A Bíblia fala tudinho, não deixa ninguém desenganar, ninguém enganado. Judas, meus irmãos, que é o capítulo 1 de Judas, amém? Capítulo 1 de Judas, meus irmãos. Judas diz aqui, vamos ali no verso 9, antes de Apocalipse, né? É o livro que vem antes de Apocalipse. Judas, capítulo 1, verso 9. Mães, o arcanjo Miguel. Vamos aqui, meus irmãos, Judas, 1:9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Eterno te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Estes são manchas. Aqui está Coré na tradição, meus irmãos, mas eu já falei para os irmãos que é Corá. Amém? Porque nós lemos a Paraxá Corá recentemente. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Olha que coisa terrível, meus irmãos. Vender o evangelho de Yeshua HaMashiach. Isso não é possível, meus irmãos. Quando Yeshua diz assim, digno é obreiro do seu alimento, é que a pessoa precisa, quando entrasse na casa de alguém, o que ele está falando? Aposto, você vai na casa de alguém. Se a pessoa oferecer ali um prato de comida para você, você pode comer, né? Porque digno é obreiro do seu alimento, lechem, em hebraico. Amém? Daí você não pode aumentar isso aí, meus irmãos. Amém? Uma coisa é a pessoa ter permissão de tomar um copo d'água, um pedaço de pão. Amém? Outra coisa é a pessoa querer aumentar isso aí para outras coisas, meus irmãos. É diferente. Amém? É diferente. Louvado seja Deus. A gente tem que ver Yeshua, meus irmãos. E Yeshua fez isso. Ele foi na casa de Zaqueu, se alimentou ali com Zaqueu. Ele foi na casa daquele fariseu e ali se alimentou na casa do fariseu. Amém? Porque ele foi convidado. E ali em Zaqueu ele disse, hoje convém, e Zaqueu ficou muito feliz, porque ele já sabia que Zaqueu queria ir na casa dele. Amém? Louvado seja Deus. Agora eu quero que os irmãos vejam, meus irmãos, agora aqui a palavra do Eterno. Vamos ler aqui uns versículos importantes da palavra de Deus. No livro do profeta Isaías, meus irmãos, vamos deixar Deus falar. Isaías, nós vamos lá, meus irmãos, vamos ver um pouco o que a palavra fala, meus irmãos. Isaías 56, aleluia, Isaías 56, que diz lá, meus irmãos, no verso 11, glórias a Deus. Isaías 56, verso 11, que fala assim, meus irmãos,
Está aqui na telinha dos irmãos, para a gente ganhar tempo. E estes cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Então você observa, meus irmãos, que naquela época, né, os líderes, né, estavam, né, voltados para a sua ganância, meus irmãos. É a ganância de usar o nome do Eterno em proveito próprio, de usar o nome de Yeshua para ganhar dinheiro. E a Bíblia diz lá, meus irmãos, que isso aí é prêmio de Balaão. E Yeshua diz, meus irmãos, que essas pessoas estão trocando o reino de Deus pelo reino da terra. E aí vai acontecer aquilo que Yeshua falou na parábola do rico e do Lázaro, quando o rico foi lançado no inferno e queria que Lázaro molhasse a ponta do dedo de água na língua dele. E o que Abraão falou para o rico? Tu recebeste todos os seus bens em tua vida. Você quis receber esse bem. Por quê, meus irmãos? Ele não quis. Como que Lázaro estava ali na porta dele, servo de Deus, mendigando, e ele nunca nem tomava conhecimento de Lázaro, meus irmãos. Amém? E aqui, veja bem o que diz aqui em Isaías. Esses pastores que vivem para a sua ganância, meus irmãos. Eu quero abrir agora também com os irmãos livro de Ezequiel. Está aqui na telinha dos irmãos. Nós vamos aqui no livro de Ezequiel. Louvado seja o nome de Adonai. Nós vamos aqui no capítulo, meus irmãos, 13. Amém? Ezequiel 13, versículo 19, meus irmãos. Vamos ver aqui que diz a palavra do Eterno, do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Aqui, e vós me profanastes entre o meu povo por punhados de cevada e por pedaços de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer e para guardardes em vidas as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta a mentira. Porque ele está falando aqui, meus irmãos, daquelas lideranças religiosas que desobedeciam, ensinavam errado para o povo por um punhado de cevada e por um pedaço de pão, né? Você observa, meus irmãos, que era em troco de um benefício próprio. Eles mentiam a verdade para o povo, né? Quantos, meus irmãos, não ensinam a santa palavra, não ensinam a Torá, exatamente para não perder a arrecadação, para não perder dinheiro, meus irmãos. Não querem ensinar os mandamentos do Eterno. Está na Bíblia. Mas você nunca viu aquele pastor pregar isso, meus irmãos. Está lá na Bíblia. Você lê na Bíblia, mas aquele pastor não prega. Por quê, meus irmãos? Está lá na Bíblia. Mas se ele pregar, ele vai perder a arrecadação, vai perder a receita, né, meus irmãos? Se observar a Torá, ele vai dizer, eu que vou observar a Torá, aí daqui a pouco estou eu sozinho aqui. Aí ele não pensa na salvação da alma, meu irmão. Amém? Ele está pensando na arrecadação. Vamos agora em Ezequiel, meus irmãos, capítulo 34, do livro do profeta Ezequiel, capítulo 34 aqui, meus irmãos, e nós vamos aqui no verso 2. Olha o que diz aqui, meus irmãos. Verso 1 em diante. E veio a mim, 34, de 1 em diante. E veio a mim a palavra do Eterno, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Eterno Deus: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. Então aqui, naquela época, os pastores estavam pegando o quê? Eles cuidavam era deles. Não queriam cuidar das ovelhas, cuidar também a parte material, irmão. Apacentar não é só
falar, não, é a parte material e espiritual. Mas a palavra do Eterno diz assim: ai, ai dos pastores que fazem assim, meus irmãos. Ai! Quer dizer, como é que vai ser doloroso, né? Quando o próprio Deus diz assim, ai, amém? Quando o próprio Deus fala essas coisas, como que vai ser doloroso, meus irmãos? Louvado seja Deus, glórias a Deus. E aqui nós vamos agora, meus irmãos, no livro de Miqueias, vamos continuar aqui navegando na palavra do Eterno, né, meu irmão? Porque o Eterno vive e reina para todo sempre, não é, meus irmãos? Você observa a palavra do Eterno, é uma coisa linda. Porque o Eterno, ele muda, meus irmãos. Ele falou de uma maneira para Ezequiel e vai falar diferente para Miqueias. E Yeshua, quando veio, falou diferente, meus irmãos. Paulo, ele agiu diferente. Pedro, João. Por quê, meus irmãos? Porque eles estão no céu. Amém? E os que agem que nem Balaão vão para onde? Vão para as trevas. Você viu lá Pedro dizendo? Vão para a negrura das trevas. Amém? A gente tem que ver, meus irmãos. Você quer ir para a negrura das trevas ou você quer ir para o reino de Deus? Amém? Miqueias capítulo 3, irmãos. Versículo 5. Olha o que diz o Eterno. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com seus dentes e clamam paz, mas contra aquele que nada lhes dá na boca, preparam guerra. Então, o profeta, ele fazia o seguinte, se der alguma coisinha para ele comer, ele diz, ó, tu tá em paz, mas não dá nada para ele, tu tá excomungado, tu tá excluído, tu é infiel. Ele fala logo assim, porque não dá nada para ele, meu, chama logo de infiel, né? Agora não prega a palavra que está na Bíblia. Ele não prega a palavra que está na Bíblia. Está lá na Bíblia, vários mandamentos. Fala nada, meu irmão, só está pensando na parte material que satisfaz o desejo dele. É isso aí, meu amado, que está dizendo o Eterno aqui. Assim diz o Eterno acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com os seus dentes e clamam paz. Quando eles mordem, quando eles estão comendo, ele diz, agora está em paz, que benção, tem comida. Mas contra aquele que nada lhe dá na boca, preparam guerra. Isso daí não dá nada, rapaz, está excomungado. Vai excluir esse cão daqui. É assim, meus irmãos, que era naquela época, e não tem muita diferença não para muitos dos dias de hoje. Amém? É o que está aqui na santa palavra do Eterno, meus irmãos. Você está observando aí a palavra do Eterno? A palavra do Eterno, ela é perfeita, meus irmãos. Olha só aqui também no verso 11, aí no mesmo capítulo 3. Amém? No verso 11. Os seus chefes dão as sentenças por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. E seus profetas adivinham por dinheiro. Quantos, irmãos, para entregar a revelação tem que dar dinheiro? Aonde que está isso? Está aqui em Miqueias, está dizendo que são falsos profetas, meus irmãos. Amém? Quem vende revelação, quem vende palavra, quem vende benção, está aqui, o Eterno está dizendo. Amém? E ainda se encostam no Senhor, dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Nem o mal nos sobrevirá? Amém? Então, é o que o Eterno está dizendo, meus irmãos. Isso ele chama de iniquidade. Iniquidade. Amém? Sacerdotes que ensinam por interesse, para ganhar dinheiro. Amém? Profetas que adivinham por dinheiro, meus irmãos. Amém? Olha, eu vou te entregar uma revelação aqui, mas tu tem que dar um dinheiro aqui, ó. Bota nesse envelope aí um dinheiro, senão não tem revelação. Falso profeta, é falso. Pode usar, pode falar bonito, pode falar feio, o que quiser. Para o Eterno, se o povo de Israel que andava assim, ele chamou de falso profeta, esse daí também é falso profeta. Vamos aqui, meu amado, aqui em 1 Timóteo, capítulo 3. Vamos no Novo Testamento agora um pouquinho, né, meus irmãos? Glória a Deus. Quem gosta de ler a Bíblia, né, meus irmãos? Pensa ou não é, meus irmãos? 1 Timóteo,
Vamos ver aqui, ó, primeiro, né? Não é, meus irmãos? Escrito, aleluia. Olha só no verso 2. Amém? 1 Timóteo 3:2, meus irmãos. Né? Exatamente, meus irmãos, que você está observando aí. Não cobiçoso de torpe ganância e não avarento. Isso daí é o bispo, o pastor, o líder, né? Que Deus aprova, né? Que não tem cobiça na parte financeira, nem é avarento. O que é o contrário de avarento? É aquele generoso que ajuda os necessitados. Amém? Mas aqui você observa, esse é o que Paulo fala para Timóteo. Timóteo, quando você escolher os servos de Deus, você escolhe aquele que não é cobiçoso de torpe ganância, que não é avarento. Aleluia. Vamos agora, Paulo falou isso para Timóteo. Será que ele mudou quando ele escreveu para Tito? Vamos ver. Tito era Creta, né? Tito era o líder lá de Creta. Então vamos ver. Tito, capítulo 1. Tito 1. Aqui, meus irmãos, versículo 7. Será que Paulo mudou, meus irmãos? Ou Paulo, o Espírito Santo é o mesmo em toda a Bíblia? Olha o que diz aqui, irmãos, Tito 1:7. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, não dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, meus irmãos. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. Amém? Torpe ganância. Não fique com ganância no dinheiro do povo. Não fique querendo usar artifício para arrancar dinheiro do povo. Não queira vender as bênçãos do Eterno. Não queira vender a palavra do Eterno. Não queira, né, se apacentar a si mesmo, mas apacente as ovelhas de Adonai. Aleluia. E aqui você vai também, meu amado, 1 Pedro, louvado seja Deus. Você vai lá em 1 Pedro. Nós tínhamos lido 2 Pedro, né? A gente está vendo Paulo. Será que Pedro falou diferente de Paulo, meus irmãos? Ou o Espírito era o mesmo, né? Mas é o Espírito que estava naquela época, nos servos, na liderança de Adonai, não confere com que muitos aí dizem que tem o Espírito Santo, mas agem de outra maneira, meus irmãos. Para mim, quem tem o Espírito Santo é aquele que age que nem esses homens aqui agiram. Amém? Porque eles realmente obedeceram a palavra do Eterno. Olha o que Pedro fala, né? 1 Pedro, capítulo 5, a partir do verso 1. Olha o que diz, meus irmãos. 1 Pedro, capítulo 5, a partir do verso 1. Aos presbíteros, presbíteros são as lideranças, as maiores lideranças. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de se revelar, apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, não tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho, não tendo domínio, meus irmãos. E Yeshua diz que aquele que está governando seja o que serve. Então, Pedro ele está de acordo com o discurso de Yeshua. Pedro diz, não tendo domínio, mas muitos que estão na liderança de igrejas querem dominar, botar aquelas pessoas ali como escravas de manutenir ele, escravas de
sustentar ele. Quando Pedro diz aqui, ninguém tem esse domínio sobre a herança de Deus. Amém? Ninguém tem isso. Você só tem que ter a voz de Adonai com autoridade, a voz da palavra, a voz do ensino, mas não pode ter domínio. Domínio, ele fala assim como propriedade. Eu vou tirar fruto para mim dessa propriedade de Deus. Não, não, isso Deus não quer. Amém? Veja que Pedro ele fala muito bem aqui, meus irmãos. Louvado seja Deus. Eu gostaria também de trazer para os irmãos, agora um pouquinho ali em Jeremias. Jeremias, meu amado, louvado seja Deus, glórias ao nome de Adonai. Você vê que a gente viaja na Bíblia, irmão. Eu vou só ler mais alguns versículos, porque aqui a gente vai ficar a Bíblia inteirinha, falando sobre a mesma coisa, que infelizmente, meus irmãos, ninguém vai pregar esses versículos nesses lugares aí, não. Nessas igrejas aí, ninguém, meus irmãos. Porque senão ele está indo contra ele próprio. Amém? Jeremias 22. Louvado seja Deus. Versículo 15. Amém? Aleluia. Jeremias, não, 22, 13. Amém? Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem dinheiro, sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem remunerá-lo e não lhe dá o salário do seu trabalho. Meu pai, ele fala novamente, ai daquele. Irmão, quem é que pode exigir o dinheiro de outra pessoa que ela ganha do seu trabalho, fora dos ditames da palavra de Deus, para satisfazer a si próprio, irmão, usando artifícios, usando prêmios de Balaão, vendendo bênção? Deus, irmão, está dizendo, ai daquele que edifica a sua casa com essa injustiça. Meu Deus do céu, meus irmãos. A única obrigação material que você, meu irmão, eu tenho, todos temos, é ajudar os necessitados. Porque essa é a obrigação que Yeshua diz lá em Mateus 5:20. Se a vosso tzedaká não sobrepujar dos escribas e fariseus, de maneira alguma entrará no reino dos céus. Tzedaká é ajudar ao pobre necessitado. Todo, e sempre tem alguém mais pobre do que o outro para você ajudar. Amém? Louvado seja Deus. E aqui, meus irmãos, você observa isso no 13. E olha só, o que é que ele fala ainda dessas pessoas? Mas os seus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua avareza. Olha que coisa terrível. Quantos irmãos só pensam na parte material, na parte do dinheiro da igreja, na parte do dinheiro financeiro para si próprio, meu irmão. Não é para ajudar o próximo, não, para si próprio. Vamos lá ali em Isaías agora, meu amado. Isaías, capítulo 57. Jeremias falou isso. Isaías vai falar diferente, meus irmãos? Será que Deus falou com Isaías de outra maneira? Não é verdade? Será que Deus falou diferente, meus irmãos? Vamos aqui, irmãos. Nós estamos na Paraxá Balaque, que fala do prêmio de Balaão. Amém? Paraxá Balaque, meus irmãos. Aqui, o Eterno está falando, meus irmãos, Isaías 57, vamos lá no verso 17. Diz assim, pela iniquidade da sua avareza, me indignei, e o feri, escondi-me e indignei-me. Contudo, rebelde seguiu o caminho do seu coração. Você observa, meus irmãos, a iniquidade da avareza deixa o Eterno indignado. E quantos são feridos depois, irmão? Fica ferido para sempre lá no inferno, meus irmãos, por causa da avareza. É aquilo que, novamente, eu falo que Yeshua falou na parábola do rico e do Lázaro, quando Abraão falou para o rico, recebeste teus bens aí quando estava em vida, né? Você se deleitou, você não escolheu isso? Você não queria pegar o dinheiro? Usou a palavra para pegar dinheiro para si? Agora não vem querer nada aqui no céu, não. Não vem querer nada aqui na glória, não. Você usou a palavra para pegar dinheiro para si, você usou a palavra para vender o milagre, para vender dinheiro, para vender palavra, para vender bênção. Você dizia que, ó, vamos aqui fazer um propósito, mas na verdade o propósito ia para o teu bolso. Então agora não tem nada mais no reino de Deus para ti, não. Você já recebeu aí na terra.
Em Jeremias capítulo 6. Jeremias, meus irmãos, capítulo 6. Jeremias, capítulo 6, meus irmãos. Vamos aqui no verso 13. Jeremias 6, 13. Amém? Olha o que diz, irmãos. Porque desde o menor deles até ao maior, cada um se dá à avareza. E desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. E curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Meus irmãos, essa é a fórmula para arrancar o dinheiro do povo desde aquela época. Como é que era? Pega dinheiro do povo, desde o profeta ao sacerdote. Dizendo que o Eterno está dizendo aqui, cada um se dá a sua avareza. E desde o profeta ao sacerdote, dizendo que tem paz. Ó, você tem paz, tá? Ó, você vai ter uma semana de bênção. Só mandar botar o dinheirinho aqui nesse envelope, tá? Quando não há paz, o Eterno está falando aqui, meu amado. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Agora, meus irmãos, para concluir, vamos agora lá em Yeshua, Mateus capítulo 23. Vamos lá, Yeshua falando. Ô, papai, gostando de ouvir Yeshua, meus irmãos? Aleluia. Aliás, eu primeiro quero falar duas palavras de Yeshua. Primeiro, vou lá em Mateus 6. Primeiro, vamos lá em Mateus 6. Mateus 6. Glória a Deus. Aleluia. Mateus 6. Vamos aqui no verso 24, meu amado. Tão bom, né, meus irmãos? A gente está com a consciência tranquila para ser arrebatado. Isso aqui é bom. Amém? E não pode. Cada um vai prestar conta, meus irmãos, dessas coisas todinha aqui que está na Bíblia do Gênesis Apocalipse. Se eu for falar, cada livro da Bíblia até não fala sobre isso. Agora vai lá em Yeshua 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um ou desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus das riquezas, meus irmãos. É o Deus da avareza. É o Deus do dinheiro. Então, meus irmãos, quando o dinheiro está no meio do culto, não é o culto a Adonai que está sendo feito, não, meus irmãos. O culto eterno é oração, louvor, palavra. Isso é culto ao eterno. A quem gosta de ficar dinheiro, 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 salva daqui, salva dali, salva daqui, salva dali, é mamon. Leia bem, irmão. Não pode ter duas coisas, não. Você não tem o culto a Deus e a mamon. E tem uns que não botam nem salva ali. Acaba o culto é que começa a salva. Entendeu? Ó, deixa agora, só para disfarçar. Não tem isso não, meus irmãos. Deus é Deus. Ele é o centro e não divide ele com ninguém. Se tem Deus de um lado e tem dinheiro ali também naquele meio, o que acontece? Está cocheando entre dois caminhos. Está cocheando entre Baal, entre Mamon e Adonai. E Yeshua diz, você não pode servir a dois senhores. Porque se alguém estiver servindo a dois senhores, o Eterno está dizendo, a mim que não está servindo. A mim que não está servindo. Porque o Eterno não vende bênção nenhuma, meus irmãos. A pessoa não precisa casar nenhum tostão ali, ó. Casa aqui que eu caso com a bênção. É que nem fosse um negócio. Agora vai lá em Mateus 23. Mateus 23, meus irmãos. Mateus capítulo 23. Amém? 23. Meu Deus do céu. Meu Pai amado. Oh Deus. Glória a Deus. Aqui.
Versículo 16. Você vê bem como é que as práticas daquela época que Yeshua está dizendo. Vamos lá, Mateus 23, 16. Está aqui. Ai de vós, ele está falando dos escribas e fariseus hipócritas, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois, qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Então, olha, observe bem, vamos primeiro essa passagemzinha aqui. O fariseu estava dizendo assim, ó, meu amado, se você jurar pelo templo, ó, tô nem aí, mas se jurar pelo ouro do templo, aí você é devedor. Você está jurando pelo ouro, você tem que pagar por isso. Aí Yeshua está dizendo, que ensino falso, insensatos e cegos. Qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E Yeshua está dizendo, eles estão olhando o ouro, e Yeshua está olhando o templo. Aleluia. Agora vê o verso 18. Vê que é igualzinho. Igualzinho, meus irmãos, o dia de hoje, meus irmãos. E olha o que Yeshua diz. E ainda dizem, aquele que jurar pelo altar, isso nada é. Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos. Qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura sobre ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Adonai e por aquele que está sentado nele. Você observa bem, meus irmãos, que eles estavam preocupados com a oferta do altar e com ouro. E Yeshua diz, ó, ai de vós que estáis preocupados com ouro e com a oferta. Ai de vós. Essa é a mensagem de Yeshua, meus irmãos. Essa é a mensagem de Yeshua que nunca vai calar, meus irmãos. E no dia do arrebatamento, você vai ver qual é a liderança que vai subir e quais as lideranças que vão ficar, meus irmãos. Porque Yeshua está dizendo, ai de vós, condutores cegos. Amém? Então, meus irmãos, que você observe a palavra do Eterno. Não seja enganado, meu amor. Não seja iludido, porque o Espírito Santo, ele falou para a sua igreja e para o povo de Israel, do Gênesis ao Apocalipse, do início ao fim. E Yeshua diz para aqueles homens, que era a liderança do grupo dos fariseus e dos escribas, ai de vós, ai de vós. Porque, meus irmãos, enquanto os saduceus eles estavam no templo, só para esclarecer os irmãos, os fariseus ficavam nas sinagogas e pegavam, tentavam arrecadar o dinheiro do povo através dessas mentiras. Que Yeshua diz, quem é esse que diz que para jurar pelo templo, o ouro do templo é devedor e pela oferta do altar é devedor? Por que ele diz que era devedor? Porque ele queria arrecadar, botar o povo como devedor para encher o bolso deles, meus irmãos. E a mesma coisa acontece nos dias de hoje. E Yeshua está dizendo, ai desses. Amém? Ai desses.